Boa tarde, graça e paz, igreja. Hoje eu venho trazer uma reflexão breve para todos vocês, para mim e para vocês, né? Que Deus continue abençoando esse grupo, né? Que tem feito um trabalho lindo de evangelismo, de ação social. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e colocando esse desejo a cada dia no coração de fazer mais e mais, né? Nesse tempo que estamos vivendo, estamos assim, sem poder fazer muito, evangelizar, sem poder evangelizar como antes, mas graças a Deus está voltando aos poucos, né? Eu também sinto falta de evangelizar, que eu evangelizava ali no hospital, e pelas misericórdias do Senhor, muitas pessoas ali entregavam suas vidas a Jesus Cristo. E como a irmã Alexandra e toda a sua equipe também evangelizando, e também acontecia, né, várias conversões para a honra e glória do Senhor. Mas em nome de Jesus, né, iremos voltar a fazer esse trabalho lindo que Jesus nos ordenou, né? Que ele disse que ia, mas ia deixar os seus apóstolos, seus discípulos, para levar a sua palavra em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra, né? E a gente tem feito um pouquinho, mas que Deus, que o Espírito Santo nos capacite a cada dia, né, para fazer o que Jesus tem mandado, ordenado, ide. E eu escolhi alguns versos aqui da Bíblia para a nossa meditação de hoje, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vou ler alguns versículos, porque o texto é grande, e depois eu vou entrar em alguns outros textos da Bíblia. Capítulo 21, verso 5 diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa destruição do templo aqui, essa profecia, ela já aconteceu, né? E isso aqui foi quando Jesus, os seus discípulos chegou: Senhor, que belas pedras, né? Que belo templo, né? Aí o Senhor disse que não ia ficar ali pedra sobre pedra. E quando foi nos anos 70, depois de Cristo, essa profecia já se cumpriu em Jerusalém. Por quê? Porque se a gente vir aqui para Mateus, capítulo 27... Mateus, capítulo 27, verso 25, diz assim... Aliás, iniciando no 24, no verso 24 do capítulo 27. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fica o caso convosco. Aqui ele estava falando de Jesus. Jesus já estava preso. E o povo de Israel queria que Jesus fosse crucificado. E no 25, diz assim: o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. É muito triste, né? Esse povo, os religiosos da época, os sacerdotes, fariseus,
incitaram aquele povo de Israel para que Jesus realmente fosse preso, crucificado e morto. E eles disseram que o sangue recaísse sobre os filhos deles e sobre eles. E realmente nos anos 70 foi uma destruição ali em Jerusalém. Realmente aquele povo pagaram pelas palavras ali ditas. E eles sofreram muito. Jerusalém foi sitiada por 3 anos ali. Foram dias horríveis ali para aquele povo, né? Vários historiadores falam desse episódio. Foi dias horríveis que aconteceu ali com aquele povo de Israel por conta da desobediência, por conta da palavra que eles disseram, né? E recaiu mesmo. E essa profecia aqui, ela foi se cumprida. O templo foi destruído. O templo onde as pessoas usavam aquele holocausto. Tinha o Santo dos Santos. Era o templo ainda da antiga aliança. Aquele templo que foi feito pelo rei Salomão e foi erguido por Esdras, por Neemias, e depois ele teve uma reforma por Herodes. Antes de Jesus vir, recentemente, 19 anos antes de Cristo, passou por uma reforma por Herodes. E ele foi destruído e aquele povo sofreram muito. E as profecias, meus irmãos e irmãs, elas vêm se cumprindo, né? E eu acredito que a gente está passando por uma profecia que são os princípios das dores. Onde eu vou ler aqui o verso 7, que diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederão isto, e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? No verso 8 do capítulo 21, diz assim: respondeu ele, vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Aqui está falando do anticristo. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais nos céus. Jesus está dizendo aqui que realmente quando nos princípios das dores ia acontecer vários terremotos em grande proporção, né? Grandes terremotos, epidemias. Depois da epidemia vem fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Aqui eu acredito que a gente está passando por uma pandemia, né? Que abalou aí o mundo, abalou aí a saúde das pessoas, abalou a economia. As pessoas estão correndo, né? Por uma vacina. A corrupção cresceu de uma forma tremenda. As pessoas hoje estão, os políticos, né? A maioria deles, não todos, mas a maioria, com aquela ganância, não pensando primeiramente no temor ao Senhor e nas vidas aí que estão falecendo, né? Isso aí também é uma coisa assim, são coisas espantosas. Também que estão acontecendo, que os homens não sabem muitas vezes falar o certo, o que é. E também tudo isso, desde quando Jesus veio ao mundo, aconteceu terremotos, epidemias, fome.
Mas agora eu acredito que está acontecendo de grande proporção, né? Essa pandemia mesmo que aconteceu, aconteceu de uma forma assim, tremenda. Mas assim, aqui um pedacinho do verso 9, diz assim que não vos assustei, pois é necessário que tudo isso aconteça. Por quê? Qual é o propósito de Jesus, né? Eu acredito. Para aquelas pessoas, né? Para nós, nos santificarmos mais ainda, na palavra, né? Perseverar mais e mais. E para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que graças a Deus não é no caso da gente, mas para que essas pessoas que não aceitaram, que reconheçam que tudo está no controle do Senhor e que só Ele pode nos dar a salvação, né, através de Jesus Cristo. Que todos aqueles, né, a palavra diz que todo aquele que confessar o Senhor, Jesus confessará ao Pai que está nos céus. Mas aquele que negar na vinda do Filho do Homem, Jesus também negará. E essa palavra, pois é necessário, eu acredito que é para esse propósito, para as pessoas reconhecer que somente Deus, Jesus, pode todas as coisas, né? Pode tirar esse pânico que está em algumas pessoas aí, que estão muito preocupadas, pessoas infartando, morrendo, entrando em depressão por conta desses últimos acontecimentos que estamos vivenciando. E também aqui nessas profecias vai também falar da vinda do Filho do Homem. E aqui vai ser o final. E assim, eu refleti nesses dias, né? E as pessoas que estão, né? Servos do Senhor, que estão... o Senhor está recolhendo. Quando eu vou lá para Apocalipse, capítulo 20, verso 6, nos diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, né? Aqui, bem-aventurado, muito feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando Jesus vir com muito poder e com muita glória, depois vocês ler esse versículo todo, esse capítulo todo de Lucas. Depois vocês lerem esse capítulo todo de Lucas. Quando Jesus vir, bem-aventurado os santos. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele, a segunda morte não tem autoridade. Muitos felizes são aqueles que são chamados, porque não vão passar pela grande tribulação, onde vai se levantar um anticristo, onde a igreja de Jesus vai ser perseguida, onde a própria família, diz aqui, amigos, né? No 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se a gente perseverar até o fim, né, a gente vai ter a coroa eterna. E essas pessoas que estão sendo recolhidas, eles são bem-aventurados, são muito felizes, porque eles não vão, só vai morrer mesmo o corpo, mas o espírito volta a Deus que o deu. E quando eu vou para o verso 36, 35 e 36 do mesmo capítulo 21 de Lucas, diz assim: pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Tudo isso que eu li vai vir sobre todos que estão na face da terra, que seja cristão, que não seja cristão.
Mas qual é o nosso papel, né? A diferença de sermos cristãos. No verso 36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Eu amo esse versículo porque ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, para que possais escapar por todas essas coisas. Né? Aqui está dizendo que a gente tem que vigiar, orar a todo tempo, para que possamos escapar, né? Escapar de terremotos, de epidemias, de pandemias, de coisas espantosas, de grandes sinais dos céus, passar por todas estas coisas, de ser perseguidos, mas que nós possamos vigiar e orar a todo tempo, para que possamos ficar de pé diante da presença do Filho do Homem, né? Que possamos perseverar até o fim. E se a gente vigiar, orar, e se for da vontade de Deus, passar por todas essas coisas, temos que ficar firme e forte na presença de Deus, né? É claro que às vezes nós temos nossos momentos de ansiedade por essas coisas que estamos passando, mas que isso não possa abalar a nossa fé, né? Que possamos a cada dia buscar mais e mais no Senhor Jesus Cristo, né? Ter comunhão, ter fé, ter esperança, que no momento certo vai passar. E quando eu vejo o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele já está oferecido a libação, né? Ele já está ali sentenciado à morte. E ele não perdeu a fé em momento nenhum. Imagina a pessoa condenada à morte, sabendo que vai morrer e não perdeu a fé. No capítulo 4, verso 6, que diz assim, 2 Timóteo: quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, né? Como o apóstolo Paulo, como a todos, ele está falando aqui, que amam a sua vinda, que ama a vinda de Jesus Cristo, que crê nessa profecia, que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta coroa da justiça está guardada para mim, para você, né? Temos que perseverar até ao fim. E sempre dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, diante de qualquer circunstância das nossas vidas, né? O apóstolo Paulo e nós só temos essa palavra, esse entendimento, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, que nada nesse mundo vai digamos assim, acabar com as nossas vidas, né? Pelo contrário, temos que ficar firme e forte, porque se acontecer algo de ruim, como o apóstolo Paulo aqui, mas o Espírito dele, com certeza, voltou a Deus que o deu, e a coroa da justiça estava guardada para ele, né? E eu acredito nessa palavra, que está guardada para todos aqueles que perseveraram até o fim. Que Deus continue abençoando todos vocês, e uma boa tarde e uma boa semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.